Graça e paz, amados do Senhor, amigos que nos acompanham aqui no canal. Aqui é o pastor Edinaldo compartilhando com vocês uma parte da palavra de Deus, crendo que essa palavra entre no seu coração, entre na sua vida e ajude a responder algumas perguntas e principalmente que te aproxime do Senhor. Que esse tempo que nós estivermos aqui juntos seja um tempo de gratidão do nosso coração por tudo quanto o Senhor tem feito, ainda mais que esses dias têm sido dias maus. Amados, o tema da nossa meditação hoje é responsabilidade pessoal. Vivemos num mundo hoje onde nós ouvimos em todas as redes de comunicação, em tudo que lemos, desculpas, cada um se justificando o porquê de não fazer, de não executar, por que deu errado, sempre desculpas e o que é pior, ninguém diz eu falhei, eu quis fazer a coisa certa, porém eu falhei, sempre a culpa é do outro. E a palavra de Deus, ela nos chama a atenção que a responsabilidade da minha vida, da sua vida, ela é nossa, ela é pessoal. Nós vamos um dia estar diante de Deus para poder prestar conta de tudo aquilo que fizemos ou que não fizemos. E não adianta dizer, mas o meu pastor, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão, não vai adiantar mais esse tipo de conversa, porque Deus ele é soberano e sabe todas as coisas. No livro de Ezequiel, no seu capítulo 18, ele é muito interessante porque fala dessa questão da responsabilidade. E Deus chama a atenção deles, porque eles tinham um ditado que eles usavam para a vida deles que não refletia a verdade. Então Deus fala através do profeta Ezequiel ao seu povo e então pede que eles parem de usar esse ditado porque ele não condiz com a realidade. Ezequiel capítulo 18, verso 2, olha o que está escrito: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Por causa desse provérbio, Deus chama a atenção então do seu povo. Deus fala a Ezequiel que não mais use esse provérbio porque ele não é verdadeiro. E ele usa esse provérbio para poder explicar ao seu povo que não é porque os pais cometem pecado que os filhos vão pagar o preço desse pecado. E durante todo o desenrolar do capítulo 18, ele trata item por item. E ele chama atenção numa série de assuntos que é importante para nossos dias nós meditarmos também. Também Ezequiel 18, verso 4 diz: pois todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho me pertencem. Aquele que pecar é que vai morrer. Então, a questão da comunhão entre eu e Deus, você e Deus, nós e o nosso Deus, é que vai fazer essa diferença no processo de como nós vamos viver. Como é que nós vamos executar as nossas ações diárias? Como é que nós vamos ter a expectativa de dias melhores, não somente para a nossa vida, mas também para aqueles que nos cercam, para aqueles que pertencem à nossa amizade, ao nosso ciclo de amizade. E ele faz uma chamada do juízo e da justiça. E ele diz assim: como é que vocês vão se livrar do castigo? Então, em todo o capítulo 18 de Ezequiel, ele trata esses assuntos. E em frases curtas, eu vou resumir o que esse capítulo diz. Porque o Senhor diz: não comendo carne sacrificada nos altos, não olhando para os ídolos, não contaminando a mulher do seu próximo, não se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, dando ao seu pão ao faminto, cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando no estatuto de Deus, guardando os juízos de Deus e proceder retamente. Deus, ele cobra essa postura nossa.
uma condições dignas com a sua palavra. Ele não quer sacrifício, ele não quer que nós venhamos a fazer coisas fora do contexto de uma vida sã, de uma vida próspera, de uma vida de amor a Deus, de amor ao nosso próximo. E já falamos em outro vídeo sobre a questão do amor. Nós só podemos amar alguém se aprendemos a nos amar. E assim é o respeito, assim é o tratamento digno, assim é a condição de estender a mão, porque se nós precisamos de ajuda, nós queremos que as pessoas nos ajudem, nós temos que também ter essa predisposição de ajudar aquele que está próximo de nós. Amados, a questão fundamental desse capítulo 18 é chamar a atenção sobre a responsabilidade que nós devemos ter com relação às coisas de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio, morreu numa cruz, pagou o preço do pecado de toda a humanidade para que nós pudéssemos ter liberdade. Só que para que essa liberdade venha a valer sobre a minha vida e a sua vida, há necessidade de nós termos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Nós temos que ter Deus como o Deus da nossa vida. E a partir de então, aquele propósito ao qual o Senhor se entregou naquela cruz, ele vai valer sobre a minha e sobre a sua vida. E assim nós vamos ter dias de muita luta, mas nós não vamos desanimar, nós não vamos nos aborrecer. Nós vamos lutar, nós vamos buscar dignidade em tudo quanto fazemos, porque nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E ele chama atenção. Israel, ele pegou um edágio, pegou um ditado popular, trouxe para a sua vida e começou a dizer, né? Os pais cometem a falha e os filhos é que pagam o preço. Amados, no passado, o nível de informação era muito pouco. E assim, quando o pai ensina errado os seus filhos, logicamente ele não vai fazer a coisa correta. Porém, essa responsabilidade individual que nós estamos falando nesse vídeo, chama a atenção da responsabilidade que temos que ter de buscar ao Senhor, de entender aquilo que Deus quer para cada um de nós, aquilo que a palavra de Deus revela a cada um de nós, porque, irmão, se não fosse para Deus nos revelar a sua vontade, ele não teria deixado escrito uma Bíblia com todos os seus mandamentos, com as suas vontades, com todo o seu propósito de salvação, com o projeto de salvação, o plano de salvação e a salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter disponibilidade e vontade de conhecer a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se eu não souber a verdade, eu vou conhecer a religião, eu vou conhecer jeitos, sacrifício, forma de querer conquistar o céu ou o perdão. A partir do momento em que eu entendo e eu procuro aprender com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai me revelar o sacrifício de Jesus e o pagamento do pecado de toda a humanidade. Não há necessidade de mais sacrifícios, porque o sacrifício justo, vivo e eficaz foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então há necessidade de eu entender isso e querer esse sacrifício, né? Querer essa bênção sobre a minha vida, para que então, a partir do momento que eu tenho comunhão com esse Deus, a partir do momento em que eu convido Ele a habitar na minha vida, Ele vem estar dentro de mim e dia a dia a revelação da sua palavra vai me dando força para ter uma vida diferenciada. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava já não mata mais, aquele que fazia coisas erradas já não fará mais. Por quê? Porque esse Deus que habita dentro do nosso coração, Ele vai falar conosco todos os dias através do seu Espírito e nós vamos entender o processo que devemos fazer na nossa vida de limpeza, de abandono, de situações que muitas vezes vira um costume, e esse costume eu vou levando como uma muleta. Eu não olho direto para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai me cobrar, e como eu não quero abandonar os meus vícios da vida, então eu vou fazendo de conta, eu viro um ser religioso. Eu vou só à igreja, só por ir, eu escuto, eu me emociono, mas transformação de caráter não existe.
E para que isso aconteça, eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu preciso entender o plano de salvação. E lá, no livro de Ezequiel, capítulo 18, ele trata seriamente sobre essa situação. Assim como todas as vezes eu aconselho você, não fique apenas naquilo que eu estou dizendo. Vai lá, abra a Bíblia, leia, peça antes de você fazer a leitura para que Deus fale ao seu coração. E muito mais do que aquilo que eu estou falando para você, o Senhor vai revelar diretamente ao seu coração. E mais do que isso, a palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração e é de Deus, nós sentimos vontade de compartilhar ela com outras pessoas. Porque o bem que o Senhor faz em nossas vidas, nós queremos com aqueles que nos cercam. Quantos amigos hoje estão abandonados, sozinhos? Quantas pessoas estão aí sem objetivo de vida, vivendo prostituição, vivendo drogadição, vivendo escravo de coisas do cotidiano que não lhe traz felicidade nem alegria? A palavra de Deus, ela chama a nossa atenção que Deus, ele quer nos dar alegria plena de satisfação, de ter uma casa, ter uma família, de ter um trabalho, se sentir honrado com tudo isso, fazer o nosso melhor, com as nossas mãos, com as nossas forças, para poder abençoar o nosso próximo. E muitas vezes, queridos, nós pensamos que é apenas levar uma oferta à igreja, levar um pacote de arroz, um pacote de fubá, uma lata de óleo. Não, meu querido, vida com Deus, ele vai muito além do que aquilo que muitas vezes nós aprendemos como religião. Essa responsabilidade pessoal, ela faz com que eu, por inteiro, me coloque à disposição do Senhor e de fazer a vontade do Senhor. Então é no dia a dia, é no acompanhamento, é de manhã, quando nós saímos ao trabalho, encontramos nossos vizinhos, pessoas, nós olhamos e dizemos bom dia. Bom dia com vontade de que tenha realmente um bom dia. Quando nós voltamos à tarde, nós dizemos boa tarde, com vontade que tenha boa tarde. Quando sabemos que a nossa volta, alguém passou por dificuldades, nós vamos lá saber, não para poder ter uma história para contar para os outros, mas é para ver o que eu posso fazer para ajudar. Essa vida em Deus, esse Deus dentro de nós, é a transformação, é a diferença que nós precisamos para poder ter uma vida feliz. Amados, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, querendo se isolar, querendo viver sozinho, querendo ir para a beira do rio, querendo pegar um rumo ignorado e sair andando sem dar satisfação para ninguém. A vida de Deus em nós não deixa com que isso vire verdade. Muito pelo contrário. Ele faz nós chegarmos àqueles que estão próximos de nós e que nós amamos. E nós olhamos no olho e dizemos, olha, socorro, eu estou precisando de ajuda. Eu estou passando por um momento de dificuldade. Me ajuda. E assim essa responsabilidade faz com que a verdadeira palavra de Deus seja revelada em nós. Nossos filhos não vão carregar o peso de nós pais. Nós pais, nós não vamos carregar o peso dos nossos filhos. Cada qual vai responder por aquilo que fez ou deixou de fazer ao Senhor. Agora nós temos responsabilidade de ensinar. E se eu e você ensinarmos apenas uma religião, nós corremos o risco de nosso filho errar o caminho. E se ele errar o caminho, ele não chega no céu. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós ensinarmos outro caminho, nossos filhos não vão chegar ao céu. E não é isso que nós queremos. Amados, é muito sério isso. E eu quero que você medite nesse texto. Gostaria que você lesse novamente ele por inteiro. O capítulo 18 de Ezequiel. Meditasse, busque em Deus para que você seja fortalecido e que também me ajude a se fortalecer cada vez mais nesse Deus que tem transformado a minha vida e a vida de tanta gente. Que o Senhor ricamente te abençoe. Que você realmente tenha essa palavra no teu coração para realmente buscar em Deus, no Senhor, a palavra certa, a palavra rema, a palavra de verdade. Meu querido, no finalmente aqui eu gostaria também de te pedir, se for possível, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, porque o propósito é falar do amor de Deus. O propósito é ver a palavra de Deus responder às nossas dúvidas no nosso coração. Que a honra, que a glória seja dele.
e que a minha vida e a sua vida seja plenamente vivida para louvor e glória desse Deus. Que Deus te abençoe. Mantenha-se firme. Se precisar, tiver alguma dúvida, escreva aí no canal, faça pergunta e nós vamos buscar em Deus a resposta. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, no nome de Jesus.